Essa é uma planta de baixa manutenção, uma planta que floresce, uma planta que vai proteger sua casa, se propaga super fácil de uma folha, vai fazer umas 7 mudinhas e você vai ver só. Você pode cultivar ela dentro ou fora de casa. Segundo a NASA, ela purifica o ar e existem mais de 100 espécies dela. Então já se inscreva no canal, ative o sininho e vem ver tudo sobre a espada de São Jorge. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler e eu já quero começar esse vídeo falando da espada de Santa Bárbara. Essa nada mais é do que a espada de São Jorge variegata. Toda planta que tem essa borda ou mais amarelada ou mais creme é a variegata. E como essa planta, por conta do catolicismo, é muito conhecida como espada de São Jorge, essa aqui consideram a fêmea, né? Espada de Santa Bárbara. Em outras religiões também é conhecida como espada de Ogum e espada de Iansã. E existem muitos tipos, olha essa aqui por exemplo, essa aqui é a espada de São Jorge mini. Temos também as lanças de São Jorge, que são essas plantas mais compridas, arredondadas. Também o pessoal trança muito ela, fica bem legal. Iluminação meia sombra. A espada de São Jorge é uma planta muito rústica, então também se adapta ao sol pleno. Mas a iluminação ideal para ela é a meia sombra. E meia sombra, gente, não é você deixar dentro de casa num lugar claro e achar que é meia sombra. Se não bate sol, é sombra. Eu já mostrei no Instagram, se você não me segue lá, canal Henrique Butler. Sombra é onde não bate sol. Meia sombra é aquele solzinho da manhã, aquele solzinho do fim da tarde. Mas meia sombra basicamente é um lugar onde bate poucas horas de sol por dia. Mas a espada de São Jorge também tolera sombra. Claro que tem que ser um lugar muito claro, mas ela tolera não tomar sol. Já a variegata, isso serve para toda planta que é variegata. Precisa de mais luz. Se você colocar essa planta num lugar muito escuro, ela vai perder essa parte amarelada e vai ficando cada vez mais verde. E se você quiser deixar no sol pleno, aquele sol que bate mais de 6 horas por dia, sol o dia inteiro, ela também tolera, se você introduzir aos poucos, para não queimar. Só que a espada que é cultivada sol pleno, ela não vai ficar com esse verde tão escuro. Este aqui é o exemplo, tá vendo a diferença? Ó, ela acaba ficando um pouquinho mais desbotada, mas tudo bem, ela tolera. Gente, quanto à adubação, ela não é exigente, mas se você notar que tem uma folhinha mais amarelada no meio do seu vaso, ou se você notar que a planta, por mais que tenha uma boa rega, está num local adequado, se você sentir que essa terra está faltando nutriente, o que eu recomendo é usar o NPK 10-10-10. Por quê? Essa é uma planta que também floresce. E o NPK 10-10-10 é considerado um adubo equilibrado, porque ele tem 10 partes de nitrogênio, fósforo e potássio. Então vai estimular o verde da folha, né? Vai estimular as flores e vai estimular também as raízes, né? Os rizomas, que eu já vou mostrar também os rizomas dessa planta. Pra gente adubar, muita gente tem essa dúvida, eu não gosto de pegar na mão, isso aqui é um adubo mineral, então você pega uma colher que você não use na cozinha e é fácil, gente, ó. Pra um vaso desse tamanho, eu uso umas 2 colheres de sopa, é o suficiente. Você pega e espalha assim, ó, espalha sobre o vaso. Se puder, não coloque tão perto da planta, coloque um pouquinho mais afastado. Prontinho, só regar em seguida. Muita gente cultiva essa planta somente na água. Isso aqui são estacas que eu fiz. Só que a rega é moderada, então você espera um pouquinho a terra secar e aí rega novamente. Quantas vezes? Eu recomendo uma vez na semana. Essa minha, por exemplo, está num vaso de cimento, a água evapora super rápido e eu rego uma vez por semana. Às vezes eu ainda esqueço, confesso, e essa planta às vezes passa 15 dias aí sem água e tá bonita, muito broto novo. Bom, segundo a NASA, essa planta purifica o ar, então é muito indicado para você ter aí na sua casa. E muita gente acredita que essa planta também traga proteção espiritual. Então você vê que tem muita gente que deixa na entrada da casa e você também encontra ela em vasos de 7 ervas. Olha um exemplar aí. Esses vasos normalmente não duram muito, porque uma planta é de sombra, outra é de sol, uma às vezes gosta de mais água, outra menos. Então para você juntar essas 7 ervas fica difícil, mas só a espada de São Jorge já te protege, já vai cortar em olho gordo, é ótima para você ter em casa. Vou mostrar para vocês a floração dela. Olha aqui, gente, no meio do vaso, ela vai abrir ainda aqui essa florzinha. Olha que legal, eu acho que essa aqui é a primeira vez que está florescendo. E quando a flor abrir, ela vai ficar exatamente assim. Ela é muito perfumada. Agora vamos à propagação. Você pode propagar essa planta por divisão de touceira,
ou por estaca. A divisão de touceira, o que acontece? Olha, isso aqui é um rizoma da planta, então eu tirei ela da terra para vocês verem que as raízes vão andando sobre o solo e do nada sai uma outra. Então, ela se alastra se você plantar no chão. É interessante você colocar um limitador de grama. O limitador de grama vai fazer você controlar essa planta, né? Vai simular um vaso. Você também pode propagar por estaca, você vai pegar uma folhinha e colocar na água. Gente, olha, e quando as raízes estiverem mais ou menos assim, ó, daí você já pode colocar na terra. Se quiser cultivar na água, tudo bem. É uma planta que tolera a hidroponia ou hidrocultura. Então você tem essa opção. Por uma folha você já tem uma planta nova. E essa outra opção que é maravilhosa também. De uma folha eu vou fazer várias plantas, várias mudinhas, ó. Você corta. Gente, ó, uns 5 dedos mais ou menos já tá bom. Uma coisa que eu esqueci de falar, muito importante, é uma planta tóxica. Então, todo instrumento que eu estou usando aqui é destinado somente às plantas. Então, toma muito cuidado com o animal doméstico que mastiga essas plantas. Os meus nem chegam perto. Mas se o seu for aquele animalzinho curioso, não é indicado deixar perto de animais, ela realmente é tóxica. Picotei a planta, é só enterrar, gente, ó. Não tem segredo, de cada pedacinho vão nascer novas raízes e de uma folha eu já tenho 10 mudinhas. Depois eu replanto isso aqui. E a terra ideal para ela, gente, é essa terra aqui, ó, bem soltinha. Para isso você pode misturar aqui areia de construção, vermiculita ou carvão de churrasqueira picadinho. Eu sempre falo isso, mas a drenagem é a coisa mais importante. Por quê? Já vou falar uma outra coisa. Muita gente reclama que a planta está ficando amarelada. Pode ser sol direto ou pode ser água afogando as raízes, porque o solo não está com uma boa drenagem. Por isso que eu falo, vermiculita, carvão ou areia são muito importantes para suas plantas. Se eu já quiser uma planta enraizada, eu pego essa touceira, tiro do vaso e divido em 2. Já vou ter 2 mudas aqui com a raiz, ou mais, né? Então, você só picota aqui com a raiz, você vai ter várias mudinhas. Como essa parte aqui, ó, ela vai se alastrando e vai nascendo. Gente, ela cresce muito rápido, é muito fácil você cultivar essa planta. Minha espada de São Jorge parou de crescer, não está desenvolvendo mais, como essa minha aqui. Essa minha já atingiu o tamanho máximo, não vai crescer mais. O que você precisa fazer? Trocar de vaso. As raízes aqui já estão pegando no vaso, a planta entende. Não tem mais espaço para eu crescer, eu vou parar. E aí você pode fazer essa troca de vaso uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos e passar para um vaso maior, que a planta não vai parar de crescer, ela vai estar sempre, ó, correndo e nascendo novamente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!